Estamos aqui para a mesa redonda número 2 do Congresso de Bioética do Norte Fluminense. Essa mesa é denominada Reflexões Bioéticas sobre Vida e Morte. Eu sou Aline Arquete, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Possuo mestrado em Direito Civil pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e especialização em Gestão Judiciária pela UNB, Universidade de Brasília. Sou juíza de direito titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Muriaé, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E tenho estudos na área de bioética. Sou autora de várias obras nessa área, das quais eu destaco, o Tratado de Bioética Jurídica, recentemente lançado em coorganização com as professoras doutoras Ildelisa Boechat e Raquel Moreira Vege. Recentemente lançado, como eu disse, no ano de 2022, pela editora Almedina. Eu vou mediar esse diálogo importante sobre vida e morte na bioética. Antes de começarmos, eu tenho 2 recados importantes para passar para vocês. Obviamente, estudiosos da bioética devem se filiar à Sociedade Brasileira de Bioética. E eu também já sou filiada, obviamente. Então, convido vocês a filiarem-se à Sociedade Brasileira de Bioética. Acessem o site da sociedade, www.sbbioetica.org.br. Mais um recado importante que eu tenho para vocês é um convite também para participarem do 4º Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética, da PUC do Paraná. Para saberem mais sobre a programação do Congresso, podem visitar o site do mesmo, www.pucpr.br/Congresso de Humanização, humanizacão, sem cedilha e sem o tio. Bom, para começarmos a trabalhar o tema de vida e morte, que é o tema da nossa mesa 2, eu convido para proferir a primeira palestra, chamada A Interface como suporte reflexo da bioética, a professora doutora Luciana Bertacchini. A professora Luciana Bertacchini possui graduação em fonoaudiologia, especialização em voz e motricidade oral, mestrado em ciências dos distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, doutorado em bioética pelo Centro Universitário São Camilo, São Paulo. Ela é fonoaudióloga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é professora da Associação Brasileira de Ouvidores Ombudsman, ABO Nacional, nos cursos de certificação e capacitação, prevenção e combate ao assédio moral em mediação de conflitos. É autora e organizadora de várias obras no âmbito da humanização em saúde, bioética, fonoaudiologia, gerontologia, cuidados paliativos, ética em gestão organizacional e comunicação profissional. Professora Luciana, seja muito bem-vinda. Eu passo a palavra à senhora. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Aline, muito boa noite, obrigada por trazer esse brilho aqui para essa mesa, essa elegância toda, viu? Obrigada. E também parabenizar pelo seu currículo, pelas suas obras e por a grande contribuição que você tem, que nos acolheu e tratou com muito carinho nessa mesa. Eu vou pedir licença para subir aqui uma apresentação, só para a gente se orientar um pouquinho. Queria só que você confirmasse para mim se já está passando para vocês. Sim. Foi? Sim. Ótimo. Então, mais uma vez, eu quero dar uma boa noite a todos que estão aqui conosco. Quero agradecer a gentileza, a generosidade do convite do professor João Almeida, da professora Hilde, cumprimentar as colegas que estão aqui no painel e os alunos da UENF, e dizer que eu estou muito feliz e me sinto muito lisonjeada em participar da primeira edição da Combioética, que seguramente vai fazer uma história de muito sucesso
e que reúne a possibilidade, né, de profissionais e de áreas de conhecimentos diferentes em torno de um assunto tão importante, tão relevante, tão palpitante como é a bioética, né? Então, nós sabemos que dentro da abrangência temática da bioética, que trata questões relacionadas ao início da vida, ao desenvolvimento da vida, ao final da vida, e como fala o professor Volney, incluindo as situações emergentes e persistentes, a exemplo das situações persistentes, aqueles assuntos que acompanham a sociedade desde a antiguidade, como, por exemplo, a exclusão social, a falta de recursos ou a não eficiência do suporte em saúde pública, por exemplo, mas também temas como o aborto, a eutanásia, a distanásia mais recentemente. Aí eu peguei como uma inspiração inicial, fiz um recorte dentro da área dos cuidados em saúde e rememorei uma série documental do Dan Krause, que é um diretor norte-americano que tem uma vocação, né, para documentar dados da realidade, tanto da área social quanto na área de saúde. E ele acompanhou uma equipe médica e multidisciplinar do Highland Hospital, que está associada à Universidade de Rochester, em Nova York, e trouxe nessa narrativa documental dele questões que trazem como ponto central, o pano de fundo, o questionamento sobre até que ponto se deve prolongar o processo do morrer se não existe esperança de cura. Então, ele elege as observações, né, nesse contexto de crenças, relacionando então ciência e fé, e dos sentimentos, das emoções, né, elencando ali a questão do amor e do medo, e o quanto elas se encontram nos processos de decisão, nesse ambiente, nesse contexto mais crítico do cotidiano, incluindo a perspectiva da comunicação dessa equipe entre si, o esgotamento natural dessa equipe e a comunicação com os familiares também. Então, veja, movidos por esse sentimento aqui que eu coloco, né, de ambivalência, né, na busca, né, dessa angústia das perguntas e na busca da serenidade, né, pelas respostas, apenas como parte de um roteiro da reflexão bioética, entra nessa questão as intervenções médicas, que de certa forma traz ali aquela fronteira, né, do questionamento entre o que é louvável, né, a atitude de se fazer o melhor para o paciente em contraponto ao ato de obstinação ou inutilidade terapêutica. Tá? Independente da saída semântica que existe dentro da terminologia, o que vem a ser ou não o tratamento fútil, o fato é que há um reconhecimento, um entendimento ou uma convergência de que são medidas com uma estimativa de sucesso muito baixa e que não devem ser instituídos. O próprio paciente não reconhece como sendo um benefício para ele. Ganha relevância, então, nesse contexto, que o médico, o paciente e a família, quando possível, né, possam juntos reconhecer que certas intervenções podem implicar em situações danosas para o paciente. Esse é um entendimento comum. Isso, então, demanda, né, praticamente como um processo natural, que esse trabalho seja feito como? Compartilhadamente, que as percepções sejam encontradas. Então, a deliberação responde por este processo, e ela é muito importante, porque ela vai provocar a análise, a reflexão crítica, e ela subsidia as decisões finais, que são as opções do que vai ser feito, as medidas diagnósticas, enfim. E quando a bioética, né, é chamada ou está presente nesse contexto de uma forma importante, quando digo presente, é que realmente ela alarga as possibilidades de discussão, ela traz consigo, ou ela considera os valores e os princípios morais em torno dessas decisões, em torno desses contextos mais críticos também, de final de vida. E o Diego Graça, eu gosto muito assim dessa questão, como ele coloca de maneira muito clara a deliberação como um procedimento intelectual racional, não é, que nos torna conscientes dos valores esses que a gente assume ao longo da nossa vida, aprende, e nesse processo de deliberação nós reafirmamos ou corrigimos, analisamos, né, e assumimos esses valores de uma maneira autônoma e responsável. E veja, a deliberação não está longe também, né, despojada de riscos, porque isso não significa que as responsabilidades devem ser diluídas, devem ser transferidas. Não se transfere o que não se delega o indelegável, né? Que são as competências e as responsabilidades de todos os atores ou profissionais da saúde envolvidos no cuidado. Então, ela
é importante nós relembrarmos e enfatizarmos, né, que já é de um conhecimento comum, que ela não tem um caráter impositivo, né, e não pode ser utilizada como um instrumento de cumplicidade e no anonimato, né, nesse circuito de silêncio. Então, veja, qual é a busca nesse contexto, quando eu falava agora há pouco da serenidade das respostas? É a construção da deliberação conjunta, que pressupõe um processo comunicacional, e é sobre ele que eu gostaria de falar nesse momento, trazer uma mensagem nessa linha de valorizar a perspectiva do paciente no seu processo de cuidado, né, na área de saúde. E a empatia é mais do que um acessório, né, muitas vezes vista assim de uma maneira com pouca profundidade, apenas uma percepção mais superficial. Ela é uma competência comportamental que possibilita os padrões de proximidade entre as pessoas. Ela envolve uma dimensão, sim, chamada cognitiva e uma dimensão emocional, onde o objetivo maior é nós identificarmos e nos conectarmos com os padrões mentais e emocionais das pessoas com as quais nós estamos interagindo. E o Dani Bois, particularmente, também acho bem interessante a forma como ele traz do ponto de vista conceitual, porque ele valoriza a empatia dentro de um processo de comunicação. Então, ele coloca para nós como sendo uma competência ou uma capacidade de compartilhar, de compreender o outro, uma forma de comunicação não verbal de intersubjetividade. Então, é uma forma profundamente humana, pela perspectiva, né, cognitiva, e de ressoar com o outro e não no lugar do outro, né? De perceber as expectativas invisíveis, de ouvir as necessidades inaudíveis, enfim, de captar os seus chamados secretos e silenciosos. Quando a gente leva essa visão para a área da saúde, torna-se, portanto, uma nomenclatura de empatia clínica, mas a grande questão é que continuam sendo os mesmos processos, os mesmos elementos que recruta a dimensão cognitiva, recruta a dimensão emocional e valoriza a perspectiva do paciente na sua linha de cuidados. Então, é muito importante que o profissional que entenda a empatia clínica como uma competência, que ele esteja disposto, né, emocionalmente, que ele acredite nesse trabalho de padrão de proximidade, porque seguramente ele vai estimular o paciente a ser um pouco protagonista do seu cuidado. E todos têm a ganhar com isso, né? É importante aqui lembrar o quanto a linguagem, né, tem uma relação, uma contribuição preciosa, porque não adianta eu ter toda uma intenção de compreender o outro se eu não me fizer entender e vice-versa. Então, a linguagem adotada nos processos comunicacionais, principalmente na deliberação conjunta, exige clareza, assertividade, escolha de palavras, um certo domínio sobre os recursos de comunicação, não técnicos, nada disso, mas que a gente tenha sensibilidade para validar se o que eu estou entendendo do outro e ele de mim realmente estão alinhados. Então, é preciso, sim, ter uma escuta, um pré-requisito, né, importantíssimo, a escuta ativa, abrir o nosso, né, suspender o que a gente acha que é certo e errado, os nossos julgamentos, e permitir com que o outro ocupe o nosso espaço interno. Há até uma referência dizendo que a empatia clínica exige uma ginástica sensorial, que eu acho bem interessante essa visão. Então, veja, nessa linha ela também tem uma contribuição, uma função ética, à medida que ela tem um valor moral em si, porque ela aumenta, estimula o bem-estar do paciente, criando conexão, encorajando ele a fazer parte de um cuidado. E aí nós estamos nos encaminhando para um ponto muito importante, que é o do cuidado centrado no paciente, estimulando a sua parceria, a sua participação, que praticamente revolucionou, né, o entendimento de um cuidado um pouco mais amplo, com novas abordagens, praticamente da década de 90 para cá, ganhando uma perspectiva, uma visão um pouco mais concreta, e ela tem uma relação intrínseca com o modelo biopsicossocial. Por quê? Porque vai considerar a centralidade e o empoderamento do paciente, esse empoderamento aqui no sentido, inclusive, de simetria de informação, né, a possibilidade real dele poder participar de um processo de modo consciente e bem informado, a relação de parceria, que é um dado importante, porque considera, né, o profissional da saúde considera o conhecimento experiencial do paciente, é ele que conhece a dor dele, não somos nós,
né? Então, levar em conta esta parceria vai fazer diferença na qualidade do cuidado. A comunicação empática como um meio que permite e leva em conta as emoções nas relações interpessoais, como nós falamos agora, o quanto ela é importante, e, claro, tendo como componente prescritivo os direitos humanos do paciente nesse contexto, que, somados, estruturam, aí sim, uma deliberação consciente, de fato, compartilhada, apoiada, até podemos dizer autocompositiva. Então, a bioética nos processos de saúde, quando incorpora essa abordagem, nos leva por uma mudança importante, né, de paradigma no processo do cuidado. E empregar, como a gente coloca aqui, o referencial dos direitos humanos no paciente implica em prestar cuidados centrados no paciente, que se caracterizem como abrangentes e integrais, direcionados à qualidade de vida deles. Então, essa premissa, ela vai ao encontro do objetivo dos cuidados paliativos, e é por isso que eu cito ele agora nesse contexto, né? Assim, é possível superar o predomínio daquele modelo mecanicista do cuidado e resgatar a existência humana na sua ou em sua singularidade. Isso é importante porque o contexto de dor total traz dimensões da dor que faz parte do olhar agora da equipe dos profissionais da saúde. Que dor física é essa e que dor espiritual, né? Qual é a dor social, a exemplo da solidão, por exemplo. Então, são olhares multidimensionais para que realmente o paciente seja visto dentro de um escopo humano de cuidado. Por isso é que é uma certa licença poética na frase, quando diz serei uma nova ética a partir de uma nova ótica. A nova ótica vem de culminar com a filia pelo ser humano, ou seja, né, com a nossa predisposição, a nossa verdade em reconhecer o outro, em valorar o outro nas nossas interações de cuidado, que seria estar a serviço de e aplicar no nosso dia a dia algo muito importante, que é a amorosidade nos cuidados. Então, aqui, relembrando essa essência do paliativo, apenas como um exemplo de abordagem concreta, referenciando o modelo biopsicossocial. Por quê? Porque ele tem uma perspectiva voltada a uma abordagem de qualidade de vida em pacientes fora das condições de cura, de possibilidade de cura, ou com doenças, na verdade, ameaçadoras da vida. Então, do ponto de vista mais conceitual, ela é voltada para a qualidade de vida, dando um suporte também às famílias, né? Associados, então, às doenças ameaçadoras da vida por meio da prevenção, do alívio, do cuidado do sofrimento humano, da identificação precoce de boas avaliações em processos e da programação de um plano de cuidados com tratamento que seja em nível físico, psicossocial e espiritual. Portanto, há aqui uma mudança de foco, como nós falamos agora, né? Que é importante ser relembrado, reafirmado, do restrito foco de tratamento voltado para a cura, para o amplo, né? Para o foco do tratamento voltado aos cuidados integrais. Então, o cuidado respeitoso entra nesse contexto, quando a gente olha para a questão da ética aqui, alinhado à beneficência com base no parâmetro do modelo biopsicossocial, em toda a integralidade do cuidado. Por quê? Do contrário, eu estaria incorrendo num autonomismo, que é a indiferença do paciente, ou seja, se eu estimulo uma autonomia nessas condições, eu vou estar agravando a condição de vulnerabilidade e de sujeito vulnerado. E, de outro lado, a exemplo do paternalismo, seria ou o cuidado demais, a forma como está aqui, não só por superproteção, não, mas por anular a participação do outro no seu cuidado e nas decisões da deliberação compartilhada, da deliberação conjunta, por exemplo. São programas que têm no seu conceito de autonomia, ou leva no conceito de autonomia, melhor dizendo, as emoções da vida comum, o contexto social, a interdependência, a reciprocidade. O sujeito dentro da sua biografia, gente, ele conhece a dor dele, precisa ser compartilhada. Então, se abre um espaço, isso havia uma crítica antigamente, que o cuidado paliativo, claro, não é uma resposta para toda a discussão do final de vida, é fato,
mas que ele não abria muito espaço para o debate ou para a discussão sobre o processo de morrer. Isso mudou bastante. Por quê? Porque escutar o desejo de morrer não significa atendê-lo, né? A gente aqui está num parâmetro de morte humanizada dentro do seu tempo natural. Então, eu não vou, né, por o caminho da prescrição, como as pessoas falam, né, a da morte, mas eu quero conhecer as diversas facetas da significação da morte para o paciente e os medos que acompanham esse significado de morte para ele, que em geral são sofrer demais, ou uma dor insuportável ou emocional, ver a degradação do próprio corpo, né, ser dependente dos outros ou sobrecarregar, né, a família em termos emocionais e em termos financeiros também. Então, se a discussão que se propõe é de morte digna, né, com dignidade, os cuidados paliativos defendem a morte sem sofrimento, né, nem rápida demais, né, como a gente às vezes coloca de uma forma muito coloquial, e nem demorada. O fato é que a gente respeita o processo natural, o Cronos e o Kairos desse paciente dentro da sua linha de cuidado com qualidade de vida. Então, a humanização da morte é vista aqui nessa reflexão, nessa mensagem, lembrando que ela não é o seu apressamento e nem tampouco o prolongamento de forma indefinida. Para concluir, do ponto de vista, né, do campo da ética, o modelo biopsicossocial, que está alinhado aos princípios do cuidado paliativo, como é que eu estou falando, eles contemplam princípios de maior abrangência na discussão ética que envolve cuidados. Então, aqui apenas uma referência à teoria dos referenciais, mas, na verdade, o que é importante é que a gente entenda que os princípios são muito importantes do referencial, né, do núcleo principialista, mas talvez eles não deem conta de todas as questões éticas que acontecem num cuidado mais abrangente. Então, há uma crítica, sim, nem sempre sutil, a referência do principialismo, olhando apenas para a área da saúde, de que ele não é construído a partir da perspectiva do paciente, sem considerar a voz do paciente com aquela potência, né, no processo do cuidado, diferente de um modelo mais amplo, mais abrangente, que inclui, de uma atuação pluralista, que inclui outros referenciais que, inclusive, são vistos no campo social, vulnerabilidade, né, qualidade de vida e atendimento. Para concluir, a gente tem aqui uma perspectiva, então, até um pouco, primeiramente, nessa linha do cuidado como proposta ética, eu entendo que seja esse encontro, né, que se completa a bioética oferecendo para nós um amparo, um instrumento de reflexão. E o cuidado paliativo como sendo uma abordagem, um dispositivo concreto desse cuidado integral. E talvez seja aqui lícito ou ousado lembrar da bioética da proteção pela sua essência, em cuidar de pessoas, em olhar para o sujeito vulnerado, principalmente na área da saúde, não está desarticulada do núcleo principialista da ética biomédica, mas ela é uma ferramenta distinta, né, voltada para o campo da saúde, inclusive da saúde pública. Então, eu vejo muito propósito, muita consonância entre os objetivos do cuidado paliativo e a ética da proteção. O fato é que o novo modelo, né, esse paradigma biopsicossocial, ele introduz a abordagem de paliativos em cuidados centrados no paciente, e que a dor e o sofrimento, quando é tratada nesse contexto, elas situam-se na esfera ética. Aqui a última tela refere uma pesquisa da Kaiser Family, quando eles, né, em comparação a 4 matrizes aí, culturais, Estados Unidos, Itália, Japão e Brasil, chama muita atenção todas as perguntas que são elencadas, aquilo que é o mais importante quando você está no processo de final de vida, o que você considera, né, de mais importante? Ali embaixo, o brasileiro aponta que é viver o mais tempo possível. Porém, 50% deles, quando estimulados a opinar sobre o final de vida, eles se manifestaram de forma enfática sobre o desejo de permanecer internado na UTI. Isso é um dado muito sério, isso traduz um pouco da insegurança que existe do brasileiro nos seus recursos de saúde, né, e da sensação de estar monitorado como sendo a melhor qualidade de cuidados. Cabe aqui uma reflexão. Essa semana o Papa recebeu uma comitiva, né, de pessoas da França, e ele citou o cuidado paliativo, que eu achei importante trazer, não é? Aos idosos, aos asilos, às pessoas em fim de vidas, que elas devem ser acompanhadas através do desenvolvimento de cuidados paliativos. E eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo, quero
sempre que tenho esse espaço, agradecer também aos exemplos que a gente tem da área da bioética, com muito carinho, né, dos médicos que para mim são norteadores, inspiradores, bioeticistas notáveis, e que na palavra, né, na citação do Edmundo Pellegrino, em toda relação médico-paciente, e aqui a gente pode colocar até em toda a relação dos profissionais da saúde com o paciente, estamos perante uma situação em que se encontra a confiança e a competência. Então, gente, que essa competência seja humanizada e humanizadora, é o que todos buscam. Eu agradeço pela atenção e vamos continuando então nas reflexões dessa mesa. Muito obrigada, Aline, e a todos vocês. E nós é que agradecemos, professora Luciana, por essa brilhante fala, né, e reflexão sobre a questão dos cuidados paliativos, que é um tema instigante, que ainda amedronta muito, né, e que nós precisamos passar a pensar sobre ele. E trabalhar, né, nas nossas famílias, na nossa sociedade, esse tema tão importante. Nós vamos chamar agora, para continuar as nossas reflexões, a professora doutora Ana Cristina Vidigal Soeiro, que vai proferir a palestra Morte e Cuidado em Saúde, quais os desafios que enfrentamos? A professora Ana Cristina possui formação em psicologia pela Universidade Federal do Pará, bacharelado em psicologia na Universidade Federal do Pará, licenciatura também em psicologia na mesma universidade, mestrado em ciências e psicologia da saúde na Japan Women's University e doutorado em ciências sociais e antropologia pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado do Pará, com atuação nos cursos de medicina, fisioterapia, saúde coletiva e mestrado em ensino em saúde na Amazônia. É coordenadora do grupo de estudos e pesquisas interdisciplinares sobre formação e práticas em saúde na Universidade do Estado do Pará e membro da Sociedade Brasileira de Bioética. Professora Ana Cristina, seja muito bem-vinda e eu passo a palavra à senhora. Muito obrigada, professora Aline. Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui, e é muito gratificante nós vermos diversas regiões do nosso país, né, discutindo a bioética, né, trazendo reflexões e experiências que eu acho que só tem a nos enriquecer. Eu gostaria de agradecer, na pessoa do professor João Almeida, também o convite, agradecer a oportunidade de estar nessa mesa, né, com colegas também, e professora Aline, professora Luciane, professora Eudelisa, e a gente vai começar com algumas reflexões sobre o tema, né, eu trouxe algumas questões que eu acho que são importantes da gente debater numa mesa redonda, e eu decidi dar o título da minha fala, né, essa temática, morte e cuidado em saúde, quais os desafios que enfrentamos. Eu falo dos desafios porque eu penso que a gente tem muitos a enfrentar, né? A gente tem, e a bioética discute muito isso, a gente tem avançado muito, né, no conhecimento científico e tecnológico, mas isso nos traz alguns ganhos, mas também alguns desafios, e eu acho que no campo, né, da finitude da vida, a gente tem algumas questões que a gente precisa parar e pensar com mais rigor. Acho que a gente pode começar essa discussão pensando no atual cenário epidemiológico, né? Se a gente parar para pensar, e a bioética traz importantes reflexões sobre as questões do futuro, né? A gente tem no cenário atual um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, particularmente as doenças cardiovasculares, o câncer, a diabetes e atualmente a Alzheimer, que entrou, né, para o rol das doenças prevalentes, particularmente no Brasil. A gente tem uma persistência das doenças infecciosas e parasitárias, isso é uma realidade ainda muito presente, particularmente nos países em desenvolvimento, e a gente tem um expressivo número de mortes por causas consideradas externas, né, nomeadas como acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, entre outros. Mas eu não poderia também deixar de mencionar causas que muitas vezes são negligenciadas, né? E que têm a ver particularmente com as condições de desigualdade, pobreza e exclusão, né, que afetam, no caso do Brasil, grande parte da nossa população.
Então, quando a gente traz essas questões, é para a gente pensar um pouquinho o que a gente pode projetar para o futuro, né? E essa transição demográfica e epidemiológica porque passa o nosso país, nos traz algumas questões também importantes no que tange a finitude da vida e, principalmente, no que tange ao manejo do processo de morte e morrer, porque grande parte das pessoas vão, em algum momento de suas vidas, ter que lidar com o processo de adoecimento e ter que lidar, em alguns momentos, né, também com o próprio processo de finitude da vida. Então, por essa razão, as reflexões bioéticas, elas são extremamente importantes. Mas antes da gente pensar, particularmente nos desafios e no cenário dos desafios que a gente tem, eu acho importante a gente pensar também sobre o que representa a doença e a finitude. A gente sabe que tanto o processo de adoecimento como a finitude são experiências inerentes à existência humana, né? Nós somos seres marcados, né, por essa condição. E o processo de adoecimento, para nós, particularmente, que trabalhamos na saúde, que trabalhamos com formação em saúde, a gente sabe que ele é marcado por experiências que são únicas e singulares. Por mais que você tenha um mesmo diagnóstico, cada pessoa vive e experiencia o adoecimento de uma forma única e diferente. E muitas vezes esse adoecimento ele traz à tona, particularmente no campo das doenças mais graves e potencialmente ameaçadoras da vida, o confronto com a finitude, né? Por isso, alguns diagnósticos se tornam tão impactantes e tão difíceis de serem comunicados. Quando a gente fala da morte, a gente está falando também de um acontecimento que é universal, e é inevitável. Se tem uma doença que a gente não pode se curar, é a morte, né? A finitude faz parte da nossa existência. E isso faz com que muitos de nós experienciemos essa finitude com muito medo, com muita insegurança, até porque morte representa um terreno desconhecido e obscuro, né? Se existem duas perguntas que a gente não sabe responder, de onde viemos e para onde vamos, né? Então, a gente pode dizer que a morte ela acaba se constituindo um território sagrado da existência. E ela tem uma representação importante, porque, de fato, ela implica numa ruptura com a vida biológica. E a gente pode dizer que compreender, e todos nós compreendemos que somos seres finitos, não significa necessariamente aceitar a morte, né? A gente pode até dizer que, apesar de todos os desenvolvimentos científicos e tecnológicos que a gente conseguiu alcançar nos últimos tempos, ainda assim, apesar de sermos capazes já de curar uma gama de doenças, de manter sob controle sintomas importantes que produzem dor e sofrimento, ainda assim a gente tem muita dificuldade de lidar com a morte. E, particularmente, as pessoas têm muito medo de exatamente encarar a morte, principalmente pelo receio de como morrerão, né? Então, a gente tem muito essa preocupação até nos depoimentos dos pacientes. Gente, eu tô aqui só tendo que administrar meu cachorrinho que está saindo aqui da sala. Desculpem aqui. Então, o que acontece? O medo da morte é um medo presente em muitos de nós. E por que esse medo existe, né? Por que a morte ela causa tanto medo? Primeiramente, porque ela traz dúvidas e incertezas sobre o que vai acontecer antes e depois, né? Então, a gente não sabe o que acontece nem antes, na forma como a gente vai. Gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, uma interrupção inusitada. Ai, gente, coisas da atividade online. Mas agora eu acho que está sob controle, me desculpe. Então, a gente muitas vezes tem dúvidas e incertezas sobre o que vai acontecer antes e depois. A gente tem muita perda
do receio, medo do receio da perda de controle, né? E muitas vezes isso se expressa no medo de não ter lucidez nesse momento. A possibilidade de separação de pessoas queridas, que costuma ser um medo muito presente nas pessoas, né? A gente vê nos relatos dos pacientes esse receio de que eles tenham que deixar pessoas queridas, e talvez essa seja uma das questões existenciais mais proeminentes e mais propulsoras do sofrimento. A dificuldade de lidar com culpas, arrependimentos e pendências não resolvidas, e, sobretudo, é isso que eu já falei, que é a ameaça, né, ou a sensação de uma morte com dor e com sofrimento. Então, por essa razão, é muito importante que os cuidados em saúde, eles envolvam a compreensão de toda essa dinâmica emocional, de todos esses desafios que atravessam o cuidado em saúde, e que tem a ver não só com as representações individuais que as pessoas têm acerca do processo de morte e morrer, mas, sobretudo, com as representações que são construídas coletivamente e que estão arraigadas, sobretudo, na história, na cultura, nas práticas sociais. Então, hoje, a gente vê que muitos dos profissionais, eles enfrentam grandes dificuldades em lidar com situações de morte e morrer. Por que isso acontece? Primeiro, pela ideia, né, os estudos mostram isso, eu não trouxe aqui os dados, mas se a gente for fazer um levantamento dos estudos, a gente observa, né, que eles demonstram uma forte associação da morte com a ideia de impotência, frustração e fracasso. Isso acaba trazendo um empobrecimento da comunicação e a relativização do direito à verdade. A gente percebe isso muito no diagnóstico de doenças graves ou potencialmente ameaçadoras, porque muitas vezes os profissionais lidam com muita dificuldade sobre a comunicação do diagnóstico, né? Inclusive, a gente percebe que há uma tendência a silenciar algumas informações sobre o diagnóstico, particularmente nos casos onde a doença é grave, ou está no estágio avançado, ou não tem qualquer perspectiva atual de cura, né? E isso a gente acaba vendo que é uma realidade muito particular também nos países latino-americanos, né? Onde a família e mesmo os profissionais acabam assumindo a tutela em relação a essa questão das notícias sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, particularmente quando o prognóstico é reservado. O que a gente observa também é um forte paternalismo das decisões, por conta exatamente, né, dessa dificuldade em falar notícias difíceis, né, em informar diagnósticos que são difíceis, exatamente porque sinalizam para a proximidade da finitude, ou mesmo para uma situação onde o tratamento se mostra uma alternativa difícil, né, embora a gente possa pensar na questão do cuidado paliativo, e a gente vai falar daqui a pouquinho nisso. E, por outro lado, o que a gente também vê é a dificuldade no manejo das emoções, das expressões de luto. Muitos profissionais têm muita dificuldade de lidar, né, com esse processo. O mito da neutralidade, do não envolvimento, né, porque alguns profissionais vivem essa expectativa, que é uma expectativa idealizada, na verdade, de que eles não vão se envolver, né, o que de fato é muito difícil, muitas vezes, de manejar, até porque existem situações onde esse envolvimento ele ocorre, né, e a gente não pode acreditar que há uma neutralidade, né, e isso acaba produzindo, a nível comportamental, como reação, situações de negligência, abandono, de afastamento e o uso de técnicas e procedimentos para prolongar a vida a qualquer custo, né, que a gente tem discutido no campo da bioética como sendo a distanásia. Então, os cuidados em saúde, eles são permeados por um cenário muito desafiador, que envolve a mercantilização e medicalização da vida, a fragmentação e a tecnologização do cuidado, a exclusão da dimensão subjetiva das ações de cuidado. Hoje, a gente enfrenta um grave problema, que é a escassez na oferta de cuidados paliativos frente à demanda existente. Então, particularmente, por exemplo, existem nas regiões norte e nordeste muito poucos serviços voltados aos cuidados paliativos. Então, a gente tem uma
defasagem muito grande, não só de instituições que ofertam esse tipo de cuidado, mas, sobretudo, de universidades que ofertam cursos nessa área dos cuidados paliativos. Isso faz com que a gente tenha também um cenário de despreparo dos profissionais para lidar com as situações de morte e morrer. Então, esse é um pouco do que a gente enfrenta nas práticas em saúde. Eu trouxe aqui parte de um trecho de uma entrevista que nós fizemos com profissionais que atuaram no Hospital de Campanha do Hangar, que foi o hospital central aqui para atendimento dos casos graves de Covid aqui na rede pública. Então, ele diz assim, o profissional: guardo na memória um rapaz jovem, 35 anos, chegou saturando 87%. Ele segura em minhas mãos e diz: não me deixe morrer. Eu tenho uma filha de 3 anos e a minha esposa está grávida. Olho para o lado e vejo, não há leito na UTI, e eu me sinto no dever e na responsabilidade de devolvê-lo à família. Então, avalio aquele paciente e percebo que, mais do que hipoxemia, ele sofre de ansiedade. Coloco uma máscara com reservado enquanto tento acalmá-lo para realizar uma VNI. Ele olha nos meus olhos aflitos e diz: fica perto de mim, estou com muito medo de morrer, estou só aqui. Sua família, durante dias, seríamos nós, a equipe multi, e tínhamos como obrigação tornarmos aquele momento menos doloroso. Eu acho que essa frase, ela reflete muito do que a gente enfrenta no dia a dia, né? E os desafios também que perpassam por questões éticas importantes, que inclui a valorização da dimensão humana do cuidado, a necessidade de incorporar a finitude como parte do processo de cuidado, a melhoria da comunicação. Isso implica, né, novos modos de dizer, né, de comunicar informações, uma escuta que seja uma escuta qualificada e, sobretudo, o compartilhamento das informações. Envolve também o reconhecimento dos direitos, deveres e responsabilidades dos profissionais, a necessidade de conhecimento e educação para a morte e, sobretudo, a oferta de suporte emocional aos profissionais, até porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né? A gente, às vezes, fala tanto dos profissionais e a gente não fala da fragilidade que muitos profissionais enfrentam ao lidar com a morte ou morrer. Então, numa frase aqui da Cris Preide, que é sócia fundadora da Casa do Cuidar, eu achei muito interessante, quis trazer, que ela diz assim: precisamos estar atentos às escolhas que fazemos para não passar por cima dos direitos das pessoas. Falar sobre as coisas oferece a possibilidade de fazer escolhas, e é nesse lugar que a gente sustenta a autonomia do paciente. Eu considero que isso é muito importante, porque em grande medida as nossas dificuldades também perpassam muito pelos processos de comunicação. Então, só para já finalizar, né, eu diria que a gente precisa começar a mudar, né, algumas das práticas que a gente vem tendo. E eu coloquei essa imagem aqui, onde eu falo que as lições da vida serão repetidas até que você tenha aprendido, porque, na verdade, o que a gente não muda, a gente repete, né? Então, eu diria que a gente tem à frente alguns desafios importantes, que é a valorização da integralidade na abordagem centrada no cuidado, né? A gente fala muito da abordagem centrada no cliente, no paciente, mas eu acho que, sobretudo, a gente precisa trabalhar a abordagem centrada no cuidado, né? O respeito à autonomia, o compartilhamento das decisões. A autonomia tem sido um princípio defendido, né, progressivamente nas sociedades, mas ele é muito difícil de ser alcançado, porque a autonomia pressupõe informação, pressupõe compreensão da informação. E muitas das vezes, especialmente quando a gente está lidando com situações de finitude, a gente tem dificuldade de falar sobre muitas coisas. Isso impacta na qualidade da comunicação, na validação da dor e do sofrimento existencial. Isso perpassa por questões extremamente desafiadoras. A gente defende tanto a dignidade do viver e do morrer, a gente fala de uma boa morte, mas o que de fato é uma boa morte? A partir da perspectiva de quem, né? E a humanização do cuidado, que eu acho que é um grande desafio, né? Humanizar o cuidado não significa acertar sempre, né? Humanizar o cuidado significa você se sensibilizar e se solidarizar com a dor e com o sofrimento do outro, e, sobretudo, se implicar, porque às vezes você se sensibiliza, mas não se implica em fazer algo.
né? Então, se a gente não conseguir colocar a morte na pauta da formação profissional, se a gente não conseguir trazer esses assuntos para o campo da formação, a gente não vai conseguir mudar. E aí, já para concluir, eu diria que o cuidado é uma necessidade humana diante do desamparo que nos habita. Quando cuidamos, aprendemos a lidar com os nossos próprios medos, inseguranças e fragilidades, mas também com a nossa potência como seres humanos em conexão. Cuidar e se permitir ser cuidado é uma expressão de nossa humanidade e de nossa capacidade de produzir vida e movimento. A bioética traz a possibilidade de ampliar os horizontes de análise sobre questões que atravessam o cuidado em saúde. Constitui um caminho para estimular práticas mais éticas e solidárias diante da inexorável finitude que nos constitui como humanos, né? Numa das mesas mais bonitas que eu já assisti nos congressos de bioética, né, eu fiquei muito emocionada quando eu escutei esse soneto do John Donne, talvez alguns de vocês conheçam, né, mas eu achei ele muito bonito e queria fechar com ele. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são partes do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti, né? E acho que é isso, somos seres em conexão, né? E eu agradeço, então, peço mil desculpas aqui, o meu cachorrinho, ele estava aqui super agitado, e, enfim, mas é isso. Acho que o tempo esgotou. Obrigada. Eu não estou lhe ouvindo, professora. Professora, desculpa, eu fechei o microfone para não lhe atrapalhar e acabei esquecendo de abrir. Gostaria de agradecer imensamente sua fala, muito tocante, que muito nos sensibiliza para falar desse assunto também, que toca profundamente todos os seres humanos, né? Pegando aí o gancho no soneto que a senhora nos trouxe, né? Nós todos somos parte de um, né? Então, esse assunto toca a todos nós, nos sensibiliza profundamente, e o cuidar e o ser cuidado é um tema que precisa ser abordado, como eu disse já, quando do término da fala da professora Luciana, é um assunto que precisa ser abordado mesmo, na sociedade, nas famílias, nos cursos, no ensino, enfim. Há uma necessidade de ter cuidado com as pessoas e com quem é cuidado e com quem cuida. Muito obrigada por sua fala. Dando continuidade, eu convido agora a professora doutora Ildelisa Boechat, que nos agraciará com a palestra Mistanásia, a morte indigna de pessoas vulneradas. A professora Ildelisa é doutora e mestra pelo Programa de Cognição e Linguagem da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Tem estágio pós-doutoral concluído em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. É membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, da Sociedade Brasileira de Bioética, da Associação Argentina de Bioética Jurídica, da Argentina, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Tem obras autorais, valendo citar Consentimento Informado no Exercício da Medicina e Tutela dos Direitos Existenciais, uma visão interdisciplinar, Direito e Medicina, Síntese de Direito do Consumidor, Mistanásia em Tempos de Covid-19, Suicídio no Brasil. Ela é organizadora de 29 obras, dentre as quais se destacam Tratado de Bioética Jurídica, pela editora Almedina, Ortotanásia, Bioética, Biodireito, Medicina e Direitos da Personalidade, pela editora Del Rey, e Saúde Pública, Fragilidades Reveladas, pelo Aedes aegypti, Brasil Multicultural. Então, eu passo a palavra agora à professora Ildelisa Boechat. Obrigada, professora. Obrigada, Aline. Boa noite a todos.
Eu quero cumprimentar as professoras Luciana Bertacchini e Ana Cristina Vidigal Soeiro, que me precederam. Fica até difícil falar depois delas, né? Tamanha a sabedoria e a docilidade com que elas tratam o tema, né? E agora venho eu com um tema bastante diferente na sua essência, né? Que também fala da morte, mas muito diferente por suas causas. Então, nós vamos falar um pouco de mistanásia. Eu vou abreviar um pouco para a gente ficar dentro do horário padrão. Então, a mistanásia é uma... Para a gente entender de forma simples, a mistanásia é... Aqui é conceito. A mistanásia é a morte prematura e miserável, de uma forma bem simples. Elas já falaram um pouco de eutanásia, que é a morte antes do tempo, ortotanásia no tempo certo, distanásia, postergação para além do tempo natural, e aí me cabe falar sobre a mistanásia, que é a morte prematura e miserável. Aí eu pergunto, em quais desses conceitos, em quais dessas condutas é possível manter a humanização? Quando a gente fala de humanização, a gente está falando de conseguir resguardar a dignidade, porque humanização nada mais é do que tratar o paciente com o máximo de dignidade possível, né? E aí a gente vem falar da questão da mistanásia, que é um fenômeno caracterizado pela vida abreviada de muitos em nível social. Eu trago aqui uma exposição do professor Pessini, que é uma pessoa que foi uma pessoa muito conhecida no meio, na bioética nacional e até internacional, e ele fala muito da questão da infraestrutura, das más condições de vida e de morte do brasileiro. Então, faltam-nos infraestrutura, faltam-nos situações básicas de sobrevivência. Os brasileiros, a maioria da população, está em más condições de vida, ou melhor, de sobrevida. E a gente está vendo isso todos os dias, em todas essas situações, nos noticiários. E, para começar, eu coloquei um texto aqui que é bastante propício para essa situação. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. João Cabral de Melo Neto. Então, essa palavra de morte e vida severina nos demonstra com muita clareza que, desde essa época de João Cabral de Melo Neto, desde que ele escreveu esse texto, ele já conhecia a morte mistanásica, porque ela está ali retratada. A pessoa morre de velhice antes dos 30, morre antes de ser nascido, de fome até antes de ser nascido. E essa é uma situação bastante triste da nossa realidade. A morte miserável e cruel das pessoas vulneradas. A contextualização, todas as situações que expõem a humanidade, as pessoas, principalmente nos grandes centros, nas cidades grandes, onde vivem em lugares perigosos, em encostas, em regiões ribeirinhas, situações bastante perigosas e de risco muito grande, porque vulnerabilidade vem do latim vulnerabilis, que significa exposto a risco. Então, são pessoas continuamente expostas a riscos, riscos de toda natureza. E essa questão nos incomoda muito. Incomoda a mim, que estudo esse tema, tenho certeza que incomoda as pessoas que estão aqui na mesa, porque é um assunto que traz uma inquietação dentro de nós de saber que o nosso próximo vive e morre tão mal. O brasileiro vive e morre mal. E é isso que a gente pretende tentar ver se consegue conter um pouco
A gente não tem condição de fazer grandes modificações ao mesmo tempo, mas a gente tem condição de começar pequeno, de procurar escolas, de buscar pequenas discussões, rodas de conversa, associação de moradores de bairros, né? Escolas públicas, para trazer esses conceitos e auxiliar as pessoas para, na medida do possível, procurarem condições de vida mais dignas. Isso acontece porque tem várias situações que ocorrem por via de uma má administração e outras por abandono social, todas essas situações ao mesmo tempo, desigualdade, como muito bem colocou aqui a professora Ana Cristina, ela falou da desigualdade de uma forma bastante clara, e uma coisa que me chamou a atenção na fala dela foi essa questão da universalidade da morte. Compreender não significa aceitar, a gente compreende o que é a morte mistanásica, mas a gente não aceita. E isso nos causa uma grande inquietação, essa banalização da vida. As coisas tratadas de forma diferente daquilo que elas realmente deveriam ter como tratamento. E a precarização da saúde pública, que todos os dias está numa situação pior. A precarização da saúde pública está absurdamente, está crescendo todos os dias. Desde a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, a gente percebe a importância de se reconhecer a vulnerabilidade do ser humano exposto a risco, e essa noção de que trata-se de uma característica latente aos seres humanos. E quanto mais a gente fala de mistanásia, mais a gente volta a esse conceito de Thanatos e mis. Thanatos seria miserável. Cabete diz que significa morrer como um rato. Quer dizer, um rato, ele tem uma morte sempre indigna. Ou ele morre espancado às vezes na cabeça, com certeza precisa ser na cabeça para ir a óbito, ou queimado, ou envenenado. Essas são as hipóteses de morte de um rato. Só para a gente perceber essa analogia como é forte, assim também morrem as pessoas com mistanásia. Então, aqui estão incluídas todas as questões sociais, principalmente aquelas por falta de alimento, por más condições de moradia, pela ausência, carência de leitos hospitalares, às vezes até inexistência mesmo de leitos hospitalares que sejam capazes de suprir a necessidade do cidadão. E todas essas situações eu coloquei em um parágrafo no meu livro Mistanásia e Covid, que diz o seguinte: mistanásia é a morte prematura, evitável, lenta e indigna de pessoas socialmente excluídas em consequência da banalização da vida humana devido a causas diversas que vão desde o abandono social e doenças a outros riscos naturais ou provocados a que estão expostas as pessoas vulneráveis. Então, esse é o nosso conceito tirado lá da minha obra, que foi o que eu sintetizei sobre mistanásia. Hipótese de ocorrência mais comum é o doente que não consegue nem o status de paciente, porque ele não conseguiu ser atendido pelo serviço de saúde. Ele morreu antes de ser atendido. Outros têm acesso, mas acabam morrendo também por deficiência de aparelhamento, por falta de suporte vital, por erro médico, por insuficiência de leitos, ou outras causas ligadas à higiene, ausência ou deficiência de saneamento básico. Ainda abandono pela própria família e ainda um caso pouco comentado no Brasil, que são os manicômios, como o Hospital Colônia de Barbacena. É um livro, gente, que para quem gostaria de conhecer o tema mistanásia, não pode deixar de ler esse livro. É Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, uma jornalista que fez um estudo de caso. Ela foi lá neste hospital para ficar conhecendo o que era de fato essa situação. Só que ela não utilizou, naquela época, a expressão mistanásia. No contexto da saúde pública, trata-se da morte prematura, cruel e miserável da população vulnerável,
vulneradas sem condições dignas de saúde e de vida, que sem acesso aos benefícios que a saúde pública oferece ou deveria oferecer, né, não consegue ter saúde, educação e segurança, que são negligenciados pela administração pública. Então, por falta desses conceitos básicos de preenchimento das necessidades básicas do cidadão, a população não tem acesso ao que tem de melhor, ao que tem de bom, para ter uma condição de vida superior. E a população dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos, é que passa a maior dificuldade nesse sentido, que são os grandes centros populacionais. As estatísticas da morte miserável, só para a gente entender aqui, cerca de 829 brasileiros morrem diariamente em hospitais públicos e privados por falhas que poderiam ser evitadas, segundo o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, realizado pelo IESS, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse número, gente, equivale a 3 mortes a cada 5 minutos. Isso foi em 2017. Aqui nós temos outras situações, igualmente, números imensos. Aqui são os hospitais, que a gente acabou de falar, 689.947 no sistema prisional, estão no sistema prisional, 61.032 estupros nesse ano de 2018, violência doméstica, um número absurdo, violência doméstica, e o que eu acho incrível da violência doméstica e familiar é que ela não se restringe a classes totalmente desprovidas de uma situação econômica satisfatória. Mas eu creio que, na maior parte dos casos, é falta de informação. Falta mesmo de ter informação satisfatória. Então, a gente precisa pensar em informar, difundir as informações. As mortes violentas no cotidiano do brasileiro se tornaram banais, corriqueiras e já não incomodam. Isso aqui é um fato. Incomodam muito no início. Mas depois a gente já se acostumou nos telejornais. A gente fala assim, hoje só vai dar sangue no telejornal. E é isso que acontece. Nós já nos acostumamos, nós já estamos cicatrizados, nós já estamos cauterizados de tanta situação difícil. A mistanase nada tem de recente, mas é crescente, comum. Dispensa prova, pois mostra-se estampada em nítidos matizes de violência na imprensa, nas redes sociais e outros canais da internet. A mistanase, longe de ser uma crise social, mostra-se uma situação de carência integral em todos os aspectos biopsicossociais, de grande parcela da população brasileira, à margem da sociedade, sem os mínimos direitos denominados básicos, que são aqueles que nós falamos ali atrás. Saúde, educação e segurança. Reflexões finais. Esperamos o raiar do dia em que a mistanase se torne coisa do passado. O primeiro passo é reconhecer a fragilidade do sistema de saúde pública, cuja reversão só ocorrerá se adotadas decisões pontuais e determinantes para o futuro do Brasil, onde o flagelo social é a mais dura realidade. E aí nós falamos sobre alguns nortes sugeridos, que passam muito pela informação, pela necessidade de informar a população carente a respeito dos direitos que tem, porque as mortes violentas no Brasil, no trânsito, homicídio, feminicídio, latrocínio e outras, as advindas da banalização da vida e as mortes evitáveis em virtude da precarização da saúde, superam as mortes decorrentes da enfermidade causada pelo coronavírus. Pasmem, coronavírus, em 2 anos, matou 700 mil pessoas no Brasil. Nós temos 600 mil mortes anuais por gripes e questões pulmonares. Só essa categoria de mortes. Um absurdo de mortes de crianças em razão de diarreia, de neonatos. Mistanase, então, requer a adoção de políticas urgentes em cooperação.
corresponsabilidade, governo, sociedade e cidadão. Sabem por que a mistanásia não incomoda? Porque ela não faz amontoados de corpos. Mas se nós pudermos imaginar 600 mil corpos mortos pelas gripes, pelas diferentes gripes, pelas pneumonias, mais quase 400 pelo câncer, é muita coisa. É muita coisa. Apesar de todas as evidências em relação à ampla ocorrência das mortes mistanásicas, do deficitário funcionamento do sistema de saúde pública e da precária infraestrutura aliada à proliferação de vetores, é preciso acreditar na possibilidade de resgatar a saúde pública de boa qualidade. Nós temos que tentar, nós temos que acreditar, nós temos que buscar e trabalhar por um Brasil melhor. Isso aqui é o Hospital Colônia. Isso aqui é uma fila para atendimento no centro de saúde. Hospital. Isso aqui são outros congressos internacionais onde eu expus sobre a mistanase. Esse aqui foi no ano passado, na Argentina. Esse aqui é a minha obra, Mistanase em Tempos de Covid. E aqui fica a minha gratidão e o meu reconhecimento a cada um de vocês, e aqui para destacar um livro da professora Luciana, em que ela participa, que eu usei aqui, professora, em sua homenagem, eu estou mostrando aqui, destacando. E eu agradeço por essa oportunidade. Professora Aline, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E professora Luciana, foi um prazer muito grande. Professora Ana Cristina, muito prazer estar ao lado de pessoas tão especiais, de nomes tão importantes da bioética nacional e que sai internacional, não é verdade? Muito obrigada pela oportunidade, Deise, obrigada. Vai para você também o meu abraço. Obrigada, professora Delisa, por essa brilhante palestra, falando sobre um tema tão sensível, um tema que nos incomoda, né, que nos traz muito sofrimento. Às vezes chega a emocionar a gente, né? Ele emociona mesmo. Né, que nos traz tanta tristeza, né? Porque a mistanásia nos lembra tantas misérias, né? Tantas misérias humanas aí que nós vemos no Brasil e no mundo, né? De tantas pessoas que passam tantas necessidades e dificuldades. Nós vamos agora passar às perguntas. Nós temos perguntas para as nossas palestrantes enviadas aqui pelas pessoas, né? Pelo nosso público. Agradecer também nesse momento a presença de todos que estão nos assistindo, né, lá na plataforma Even, dizer que é muito importante a participação de todos, né, que sem as pessoas que se inscreveram, que estão aí nos assistindo, nada disso teria razão, nada disso faria sentido. Agradecer ao idealizador desse congresso, o professor João Almeida, que nos inspira todo dia, né, a estudar esses temas tão importantes e caros e nos, né, conclama aí a participar desses eventos, e lá na universidade também, lá na UENF, está sempre nos apoiando em tudo que precisamos fazer e pesquisar e estudar sobre a bioética. Professor João, o senhor é um exemplo para nós. Muito obrigada. Verdade. Enfim, vamos passar aí a pergunta. A primeira pergunta para a professora Luciana é a seguinte: como realizar, professora, o desenvolvimento da empatia nos cursos de formação em saúde, já que normalmente se parece enfatizar mais o afastamento entre o profissional e o paciente? Como modificar essa visão nos cursos de formação? Professor João, que fez a pergunta, né? Eu agradeço a pergunta, embora muito, muito provocativa, viu, professor? E desafiadora, essa é que é a verdade. Quando a gente pensa numa resposta rápida, não vai encontrar, né? Mas, seguramente, eu acho que a empatia, enquanto competência, as pessoas têm muito pouco percepção sobre isso. Geralmente associam como uma atitude de ajuda,
né? E de sensibilidade. Vamos lá. Quanto se falou de empatia na época auge aí da pandemia, né, da Covid? Foi um termo que se falou muito dentro de um público mais aberto. Mesmo que seja uma percepção intuitiva, as pessoas têm fazem uma relação com um gesto de assistência, uma atitude que envolve compaixão. E o professor me fez lembrar de um artigo publicado em 2020, na Revista Brasileira de Educação Médica, que fala como é o processo de aprendizagem de empatia na relação médico-paciente, feito com universidades do Nordeste. E é muito interessante, professor João, observar o relato dos alunos do internato, falando sobre empatia, que vai exatamente nessa percepção um pouco mais aberta, de relação de ajuda, de compaixão. Em pouquíssimos momentos, os alunos citaram como sendo uma competência e que vai fazer toda a diferença no processo de interação médico-paciente, né? Na rotina do cuidado. Então, olha como a gente também depende de certas externalidades, da cultura, né? Inclusive, até se comenta bastante sobre o papel da instituição no ensino, não só dos professores, mas da própria instituição, estimulando segurança psicológica para que as pessoas tenham um ambiente para poder falar de si. E a partir daí eu consigo ter uma conexão melhor com o outro. Então, não é muito simples quando a gente for ampliar um pouco essa análise. Mas existem atividades também, né? Atividades que têm que ser criativas, práticas, e que estimulam a troca de papéis e que despertem a importância de um propósito maior. E é o mais importante: qual é o sentido da interação humana na sua vida? Tá? Que você pensa? Qual é a diferença que ela faz nas relações da medicina, pensando em técnica, em comportamento ético e humanista? A pergunta acho que tem que vir por aí, professor, dar o propósito, antes mesmo de falar da competência. A pessoa que se sente tocada, como agora mesmo a professora falou, emociona, né? É um assunto que mexe com todos nós, porque somos coparticipantes. Nós temos um elan, né? Único. Então, se emociona, se toca com você, entenda qual é o propósito da interação humana. Se um aluno de medicina não entender, não for lá atrás no pensamento hipocrático de minimizar sofrimento através de uma medicina humanista, ele está no caminho equivocado. Então, acho que a gente tem que trabalhar a humanização dos cuidados, professor, né? Estimular a instituição com o mesmo compromisso, entender melhor o processo do ensino, inserindo na grade reflexões para isso, com laboratórios, porque existem, tá? E trabalhar a empatia como competência, sair do plano teórico e ir para o plano prático também. Então, eu penso que, assim, a gente tem esses caminhos, embora são poucos, pensando na importância que tem esse tema na vida da gente. Vamos agora à segunda pergunta que nós temos aqui para a professora Ana Cristina. Só um minuto. Professora Ana Cristina, com essa visão mecanicista da saúde, será que nós não acabamos por desprezar a dimensão espiritual do ser humano? Na sua visão, seria importante fazer esse resgate? E, nesse caso, de que forma? Sim. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu já me refiz, o meu pet já está em outro compartimento, então ele não vai mais atrapalhar, gente. Eu peço mil desculpas, eu realmente fiquei muito constrangida aqui, né, por essa interrupção. Mas respondendo à pergunta, né, eu acho que um dos nossos desafios é, de fato, né, reconhecermos a importância da biografia das pessoas, né? A gente discute tanto o que é o processo de saúde e doença, mas a gente acaba reproduzindo uma fragmentação. E a gente vê que a gente acaba valorizando, muitas das vezes, muito o sintoma físico, né? Deixando de olhar para as outras dimensões da pessoa.
né? Muitas vezes a gente valoriza a história clínica, a gente valoriza a história da doença, a construção da avaliação clínica, né? Mas como se a biografia não fizesse parte, né? E dentro da biografia também está a dimensão da espiritualidade, que durante muito tempo foi, de certa forma, afastada, até mesmo das práticas de cuidado, né? Falar em espiritualidade, em religiosidade, no campo da formação em saúde, era uma coisa, assim, que representava um terreno proibido. E hoje em dia não, né? A gente sabe que a própria Organização Mundial de Saúde define a espiritualidade como uma das dimensões da saúde. E hoje, nos cuidados paliativos, a gente sabe que é imprescindível você também ter um olhar para a espiritualidade. Isso está dentro de um dos princípios, né, estruturantes, inclusive, dos cuidados paliativos, que é a valorização dessa dimensão, tanto na relação com o paciente, como com a família, e a gente ainda enfrenta uma dificuldade muito grande dos profissionais em lidarem com todas essas questões, e isso faz com que a formação, ela também tenha que se modificar, né? Hoje a gente já vê, quer dizer, os estudantes, particularmente na medicina e em outras áreas da saúde, ficando muito sensibilizados para esse tema da importância da espiritualidade. Isso se reflete até numa produção científica bastante significativa de estudantes que se interessam por estudar temas relacionados à religiosidade, à espiritualidade. Então, eu penso que esse é um desafio, a gente está construindo um processo, né? E um processo que a gente sabe que a gente tem muita coisa para mudar. Eu acho que foi isso, particularmente, que eu queria trazer muito à tona, que é a necessidade da gente olhar para as crises que a gente enfrenta, para os desafios que a gente enfrenta e tentar mudar. E, nesse sentido, a bioética ela tem um conjunto, né, de ofertas, né, de ferramentas, que eu acho que são muito interessantes, né, porque todas essas questões perpassam também pelo que a gente considera como sendo a ética do cuidado. Então, é um tema, eu acho que hoje, que está na agenda da saúde, está na pauta da formação em saúde, e que a gente não pode deixar de olhar com muito cuidado, com muito zelo, né? Isso. Obrigada, professora. E eu tenho uma pergunta para a Ildelisa, para a professora Ildelisa também. Eu queria que ela dissesse para nós que, assim, o que ela pensa sobre a situação da mistanásia no Brasil diante da nossa situação precária de saúde pública, considerando que, ainda que o SUS seja, né, um serviço de saúde universal, previsto, em primeiro lugar, na Constituição da República, depois regulamentado pela legislação infraconstitucional, seja um serviço que deve ser admirado, deve ser enaltecido, mas com todas as dificuldades encontradas diante da escassez de recursos, né, da finitude dos recursos e da infinitude de problemas de saúde que toda a população tem, inclusive porque o SUS ele não tem limite, ele é oferecido para toda a população em geral. O que ela pensa sobre os princípios ou sobre as defesas invocadas pelos entes federados, tanto a União quanto estados e municípios, quando acionados na justiça diante desse processo de judicialização da saúde, né? Quando eles invocam em suas defesas a reserva do possível, a dificuldade em atender, diante da escassez de recursos financeiros, a todas as demandas de saúde que eles têm, e que contribuem aí justamente diante dessa escassez de recursos para os processos de mistanásia por falta de atendimento na saúde pública. O que a gente tem que considerar preliminarmente é que se o bolo é finito, se vai tirando um pedaço para uma coisa e para outra, ele vai chegar ao fim. Por esse raciocínio, é razoável, é constitucional e é possível que se pense em reserva do possível para não pagar determinada coisa. O problema é priorizar essas questões que serão pagas para que a reserva do possível não seja aplicada à saúde. Ver para onde vão seguir esses recursos, porque não são poucos os recursos. Embora a demanda tenha crescido muito, de 1990 para cá, que foi quando a lei do SUS entrou em vigor, né?
foi assim, um espetáculo de lei. Os países em volta ficaram maravilhados com a nossa questão aqui, de atender todo brasileiro, independentemente dele ser ou não uma pessoa sindicalizada ou que tivesse uma previdência, né? Então, o SUS pode vir a ser operante, eu acredito nisso, mas é preciso que todos nós tenhamos esse zelo. Se eu posso comprar uma medicação, por que eu vou pedir ao SUS? Por que eu vou pedir uma tutela antecipada, se eu tenho condição? A gente tem que priorizar. Se eu não puder, aí é legítimo que eu peça. Mas se eu puder, entendem? Tem outros bens jurídicos tutelados que eu não estou dizendo que não mereçam tutela, mas que podem ser menos prestigiados se avaliados em cotejo com outras situações de vida que são de muito difícil resolução, a não ser por uma intervenção de algum ente federativo para resolver essa questão de saúde. Eu me fiz entender? Sim. Sim. Eu acho que a gente precisa priorizar aquilo que vai ser levado ao judiciário. Nós, cidadãos, as pessoas à nossa volta, já que existe o direito abstrato de ação e todos podem invocar o judiciário, a gente tem que exercer esse filtro. A gente, cidadão, as pessoas que estão na comunidade, que devem participar desse tipo de eu diria, não só de informação, mas de conscientização de forma global. A gente precisa disso, de discutir as coisas em sociedade, trazer para a sociedade debater. Né? Então, eu acho, Aline, que tem jeito, não é curto prazo, precisa haver um cuidado com o repasse de verbas federal para que os municípios e estados usem essa verba na saúde, especificamente na saúde, e não em qualquer outra situação que julgar que seja premente, porque se é para a saúde, mais nada. E aí eu já não estou falando de situações de corrupção, não. Estou falando de descaminho dos valores, não estou falando nem de usurpação, estou falando desse descaminho aí. Então, a gente precisa, eu acho que principalmente, lá no final da obra, eu coloco alguns caminhos, e esses caminhos eu divido. O que é caminho do poder público, quais são os caminhos da sociedade e os caminhos que a população, o que cada um precisa percorrer, não como uma fórmula de matemática, não, nem uma receita de bolo, mas caminhos ainda perdidos, que precisam ser encontrados por todos nós, para um mundo melhor, um mundo mais habitável, né? É isso aí, professor. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez as minhas companheiras de mesa, a doutora Luciana, a doutora Ana Cristina. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço a Aline, ao professor João, né, que nos proporciona, e a Deise, que está sempre conosco. Quero poder agradecer também, obrigada, professora, a sua fala, nós ficamos assim um pouco anestesiados, né, e ao mesmo tempo inspirados, e pô, vou fazer melhor amanhã, né, então a senhora tem esse jeitinho de tocar na gente. Quero muito agradecer, e a gentileza do professor João, nós tivemos a oportunidade de nos aproximarmos por vamos dizer assim, uma oportunidade de uma live do professor José Siqueira, né? José Eduardo Siqueira, e ele comentou sobre as obras do Padre Léo, eu comentei assim no YouTube também, e ele fez essa aproximação. Achei tão delicado, tão gentil, e quero muito agradecer ao professor João pela oportunidade também de conhecer vocês, a Aline, a Ana, a professora Hilde, um carinho muito especial, e obrigada mais uma vez, e fizemos parte da primeira edição do Combioética, olha que bom. Que bom, né? Está para o currículo também. É verdade. Muito obrigada. Isso aí. Vamos passar agora sorteio de livros, não é isso, Deise? Fala, Deise. Sim, é isso mesmo. Nós vamos sortear, então, 3 livros, né? 3 obras aí, né, Hilde?
Sim. Quais são essas obras? Fala para gente das obras. Vidas Precarizadas, organização, eu e a professora Marlene Soares, que trata dessa situação das vidas precarizadas no cárcere, né? Sim. O outro, Ensaios Interdisciplinares em Tempos Líquidos, homenagem a Zygmunt Bauman, desculpe, gente, Bauman. Esse é o volume 3 dessa coletânea nossa. É o terceiro volume de análise de Bauman. E Anais dos Congressos Online 2020. Esse livro traz muitas reflexões interessantes sobre a pandemia, por isso que eu achei que está de acordo para a gente sortear hoje também. Ok. Sobre contratos, sobre várias situações próprias da pandemia. Excelente, professora Hilde. Eu vou só retirar da tela, porque eu vou compartilhar aqui o sorteio. Nós temos 15 pessoas aqui, e aí eu vou fazer esse sorteio aqui online e vou falar quem estarão, né, nessas posições. A professora Aline está em todos eles. Tá vendo? É uma honra estar aqui com vocês como suporte. E vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem o sorteio em tempo real. Então, né, são 3 obras, coloquei aqui sortear 3 números, né, de 1 a 15. Vamos lá. Os números sorteados foram 6, 7 e 11. Agora deixa eu ver aqui quem são. Peraí. Vamos lá. 6, 7, 11. Que rufem os tambores aí, pessoal. Né? Realmente. 6, Fernanda Albano Rangel. 7, Graciele Santiago. É a Graça do grupo de pesquisa? Isso. E 11, Lincoln Agudo Oliveira. Foram os 3 sorteados. O Lincoln está desde o início. Isso, Lincoln, Graciele e Fernanda. Vou colocar aqui agora nos comentários e colocar aqui o nosso e-mail para que vocês, por favor, mandem o endereço de vocês, né, Hilde? Para a gente poder mandar. Para a gente postar. Isso, para a gente poder postar esse livro, né? Então, eu vou colocar aqui o nosso e-mail. Só um minutinho, tirar da tela. E vou colocar o e-mail aqui do Congresso. Nosso e-mail é congresso.bioética.norteflu@gmail.com. Tá? Também posso colocar aqui onde vocês estão, nos comentários. Né? E aí é só vocês mandarem, gente, por favor, o endereço de vocês, dos 3 que eu acabei de falar, né? E aí a gente vai mandar essas obras, essas maravilhosas obras aí da professora Hilde, tá bom? Um prazer muito grande compartilhar com vocês. Então. Da mesma forma, um abraço a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Gente, eu gostaria de agradecer, então, a todos. Vamos fechar a nossa mesa com chave de ouro, agradecendo as professoras Luciana Bertacchini, Ana Cristina Vidigal Soeiro e Udelisa Boechat, agradecendo também todo o suporte da Deise e, mais uma vez, agradecendo ao professor João por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui abrindo, né, esse congresso, abrindo, que eu estou querendo dizer assim... Essa série, né? Série de congressos, com certeza nós participaremos de outros, né, como ouvintes, como espectadoras e também, talvez, como palestrantes, mediando, enfim. Fica aí a dica, professor João. Estaremos sempre com você se precisar do nosso apoio. Muito obrigada por tudo, obrigada a todos que estiveram conosco até agora. A nossa mesa se prolongou um pouco, mas eu tenho certeza que valeu a pena, porque quem se manteve aí conosco aproveitou muito, com certeza, das palestras brilhantes que nós tivemos essa noite. Muito obrigada a todos e uma ótima noite para todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que estão lá também na plataforma, né? Isso.